Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo André Eric Alves Ferreira. Ele é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e padre da Igreja Católica aqui em Belo Horizonte, na paróquia em Nova Lima, onde atua aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Isso. Nós estamos falando sobre o cardeal Newman, que foi um tema da sua investigação, na sua tese de doutorado. Beato, né, pelo Papa Bento XVI, desde 2010, o cardeal Newman exerceu bastante influência na sua época para a cultura e também para a Igreja. No final do primeiro bloco, você colocava, Padre André, algumas influências, né, do cardeal Newman para já o século XX, para as mudanças que ocorreram no século XX. Mas, de modo geral, né, as buscas de Newman, né, o diálogo com o tempo, a busca pela verdade objetiva, a sua defesa na autoridade, né, da Igreja, a sua preocupação com o papel dos leigos, como é que fica, né, assim, o legado de Newman para a Igreja de modo geral? Se você me permitir, gostaria de fazer só um preâmbulo a essa resposta, mas é porque a minha escolha de Newman foi por um motivo muito simples. Eu percebi que Newman, ele é um teólogo que conseguiu fazer realmente essa ponte entre a experiência e a reflexão. Porque a partir das suas experiências... Tudo parte daí, né? Tudo parte daí. Ele, por exemplo, a primeira, como eu disse, da sua conversão, que ele falava de conversão interior, então ele passa a ser realmente um cristão. Depois, quando ele tinha 26 para 27 anos, ele faz uma nova experiência, ele fica doente e a sua irmã morre, a irmã mais jovem. E nesse período ele estava na universidade e havia assumido uma postura bastante liberal de pensamento. O importante era um raciocínio bastante claro, racionalista, podemos dizer. Só que ele percebe que em momentos difíceis como a perda da saúde ou de um ente querido, que a razão não tinha luz suficiente, que ela precisava se deixar iluminar pela fé. A partir desse momento, Newman, então, dá uma pequena reviravolta e ele começa a pegar um outro viés da sua reflexão teológica, filosófica, pedagógica, e perceber a importância da fé na vida das pessoas e, consequentemente, da reflexão. Depois disso, em 1833, ele faz uma nova experiência, quando ele estava de viagem para Sicília, e, de novo, uma doença, com uma certa seriedade, mas ele tinha certeza que ele não morreria. Ele diz duas coisas: não pequei contra a luz, e a segunda, tem um trabalho a realizar na Inglaterra. Ao retornar à Inglaterra, ele inicia o movimento de Oxford. Foi um movimento muito importante, com características culturais, religiosas, políticas. E esse movimento, ele trouxe de novo o discurso da fé para o cenário popular, social, político, né? Mostrar a influência do cristianismo deveria ter na vida das pessoas e, consequentemente, da sociedade. Então, talvez a grande sua contribuição tenha sido essa: mostrar que fé não é algo privado. Fé tem implicações públicas e que a fé ela não pode ser algo simplesmente subjetivo, mas ela tem que ter um comprometimento, mas ela também tem que ter uma base sólida, seja doutrinária que racional. Então, Newman contribui com o seu tempo e com todos os tempos ao mostrar isso. Existe uma verdade objetiva e essa verdade deve guiar as nossas vidas. E essa verdade deve ajudar, inclusive, a plasmar a nossa subjetividade. Isso me faz pensar uma frase que ficou famosa a partir de Bento XVI, sobre a ditadura do relativismo, né, como uma característica da nossa época. Como é que Newman enfrentou esse desafio na sua época? Pois bem, Newman começou a lidar com essa questão ainda como anglicano. Quando ele voltou em 1833, da viagem que havia feito ao Mediterrâneo, ele encontrou algumas medidas político-econômicas do governo que causaram para ele grande consternação. Basicamente, ele percebeu essas mudanças como uma dissociação entre igreja e Estado.
Só que na sua cabeça a dissociação era entre Estado e verdade. O Estado assumiu uma postura utilitarista, uma postura relativista, simplesmente aquilo que lhe convinha, deixando de lado a busca da verdade. E o Papa Bento XVI, ele fala muito disso em todos os níveis da sociedade, né? Inclusive do pensamento. Esse relativismo, onde não é mais a busca pela verdade que nos orienta. A gente não está atrás do bom, do belo, do verdadeiro, mas apenas daquilo que é útil, daquilo que o momento apresenta, né? Sim. E com isso é difícil qualquer projeto, é difícil qualquer construção. Sim, então, ao mesmo tempo que ele discute com a sua época, ele cria aí um contraponto, né? Contraponto. O movimento de Oxford foi justamente chamar toda a sociedade a perceber o que estava acontecendo. E que esse relativismo da verdade, ele tinha consequências nefastas em todos os campos, inclusive no campo religioso. Newman, ele foi muito interessante porque depois de um tempo ele percebe o que faz com que ele deixe também o anglicanismo, é perceber, ele propõe a via média. A via média era a proposta de que a igreja anglicana era um meio termo entre os excessos do catolicismo e os erros do protestantismo. Só que no decorrer do tempo ele vai percebendo que não existe via média entre a verdade e o erro. Existe a verdade e existe o erro. E ele faz algumas chamadas para a sua igreja, a sua própria comunhão, pedindo que ela não aceitasse dentro dela mesma essa questão do relativismo. E só que por causa dessa ligação entre igreja e Estado, o Estado acabava ditando certas normas e a igreja aceitando essas normas. Newman, isso levou a questionar e a pensar se realmente deveria permanecer na sua comunhão. Existe uma presença de Newman no atual debate entre igreja anglicana e igreja católica? Bom, com certeza alguns pontos que Newman elencou estão presentes. Com certeza também o nome dele é um nome que une. Ele escreveu a Apologia Pro Vita Sua, que foi uma obra de grande sucesso na época. Em 1864, Newman foi acusado por Kingsley, que era um importante periodista e também capelão da rainha, romancista. Ele foi acusado de ser um homem que não se preocupa com a verdade. Diante dessa acusação, ele sentiu a necessidade de explicar o que o levou do catolicismo, do anglicanismo ao catolicismo, a busca pela verdade. E nessa obra ele demonstrou um grande respeito com os anglicanos, e inclusive com aquilo que havia recebido de patrimônio deles, intelectual, religioso, espiritual. E essa obra ela serviu muito para esse diálogo. Sim. Serviu muito para esse diálogo. Hoje a presença de Newman é como um exemplo, antes de tudo, de respeito, de busca pela verdade e de que aquilo que temos em comum é muito maior do que aquilo que nos divide. Sim. Retomando, né, daquele ponto, né, que começamos o programa de hoje, o caminho espiritual de Newman, como que do lugar da teologia espiritual seria possível traçar esse caminho, né, trazer as características do caminho espiritual, que marca o caminho espiritual de Newman. É como nós vamos terminar o programa de hoje. Muito bem. Pois bem, Newman mostra para nós que a nossa espiritualidade ela é fundamental, ela é importante. Ela deve nos guiar, né? A atitude teológica, no meu estudo eu falo sobre atitude teológica, que justamente essa relação com Deus, com o transcendente, deve pautar a nossa vida, do ponto de vista social, ético, político, religioso, em todos os níveis. E que sem esse contato interior, sem essa busca interior e sem esse contato interior, nós nos tornamos vazios. A trajetória de Newman, ela é muito bonita e tem pontos muito interessantes, mas o essencial para ele era justamente a sua vida de fé, o seu diálogo com Deus, a sua comunhão com Deus. E daí decorria todas as suas opções, aquelas fáceis, mas também aquelas difíceis. Talvez ele mais do que ninguém tenha escutado aquilo que Jesus diz no Evangelho: buscai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Era um homem em busca. E nesse caminho tem muito de um estar atento aos movimentos da vida, se eu entendi bem. Sim, aos movimentos da vida. Newman acreditava que a gente não escreve a nossa história simplesmente com as nossas mãos, mas também a quatro mãos, as nossas e as de Deus.
E ele não tinha dúvida que Deus, com isso, não limitava a minha liberdade. Aliás, ele era o garante da minha liberdade. Muito bem. Padre André, muito obrigado pela sua participação agradeço. aqui no Religare. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, o curso de especialização, o curso de mestrado, o curso de doutorado, acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Eu encerro agradecendo a nossa equipe, agradecendo o nosso convidado. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.